Quando Deus olha para a sua manifestação de adoração, como é que Ele vê o seu culto? Ele vê em você um culto santo ou um culto profano? Estamos aqui para a reflexão da leitura diária desta sexta-feira, dia 13 de julho. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Esse texto de Malaquias nós encontramos num período da história em cerca de 430 anos antes de Cristo, no intervalo em que Neemias retornou à Pérsia em 433 e só retornou a Jerusalém em 424. Nesse período, os hebreus, os judeus que voltaram do exílio, eles passaram por um processo de decadência, né? De corrupção, tanto na área espiritual como na moral, que teve um efeito social. Então Malaquias aparece para advertir a nação com relação aos seus erros, né? Com relação à sua decadência moral, espiritual e social. Aqui Malaquias está se referindo a uma aliança que encontra-se em Números de 25 de 10 a 13, que é intitulada pelos eruditos como Aliança Levítica. Ela é considerada a 11ª aliança que Deus fez com a humanidade, neste caso aqui com os levitas. O texto diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: Eis que eu lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O contexto dessa passagem se deu lá no caso de Baal Peor. Baal era uma divindade moabita e Peor era o lugar onde onde estava localizado esse altar. E os moabitas, juntamente com os midianitas, convidaram os hebreus a participar de um festival, de uma festividade dessa divindade. E a Bíblia que diz que 1000 dentre os líderes de Israel aceitaram o convite. E essa postura deles influenciou mais de 23.000 israelitas que foram para as festividades. E Deus se indignou com isso e veio uma praga sobre eles. Então ele ordenou a Moisés que eliminasse todos os líderes dos israelitas, porquanto eles tinham induzido os demais liderados a um culto profano. E enquanto Moisés estava com Arão e os anciãos de rosto no chão, chorando diante da tenda, vem Zinri com Cosbi, que era uma midianita, passou pelo meio deles, eufórico, e entrou na sua tenda com ela para festejarem lá, né? Então Finéias ficou indignado com aquele ato, aquela postura profana de Zinri, e pegou uma lança e foi até a tenda dele e atravessou-os. Então, com esse ato de zelo e de justiça em respeito a Deus e às suas orientações, Deus fez esse pacto com Levi, que é conhecido como Pacto Levítico. O que estava acontecendo no tempo de Malaquias é que com a saída com o retorno de Neemias à Pérsia, o povo que pós-exílico se corrompeu, se desviou. Aí passaram a trocar as suas esposas israelitas por esposas edomitas, por esposas moabitas, por esposas lá da região dos filisteus, e com isso houve uma mistura, né, uma profanação da nação santa. E com isso Deus levanta Malaquias para advertir o povo
Aí o que acontece? O principal pecado era das lideranças, porque eles não tiveram mais aquele zelo, aquela devoção pelo culto a Deus. E se queixavam de tudo, eles faziam o culto a Deus de má vontade, apresentavam as ofertas de pior qualidade. Então aquele culto perfeito que foi comentado anteriormente, agora foi transformado por um culto imperfeito. Por isso vem o profeta e adverte o povo por causa de sua infidelidade. E avisa também das bênçãos que Deus tem para o futuro dos que lhe forem fiéis. Então todos os fiéis, mesmo em tempos de corrupção, em tempo de apostasia, há fiéis, e esses fiéis têm promessas de Deus. Malaquias é um livro dialético, né? Malaquias fica conversando, fazendo perguntas e respondendo. Então ele estrutura-se em 6 indagações do povo, seguidas de respostas de Deus, a partir de afirmações do Senhor acerca da infidelidade do povo. Então a advertência era sobre a profanação da aliança com Deus nas esferas religiosas, que nós encontramos no capítulo 1, de 6 a 8. Também a profanação familiar, que encontra-se no capítulo 2, de 10 a 16. A financeira, que encontra-se em 3, de 6 a 12. E a moral, que está no capítulo 2, de 1 e 17, e 3, de 13 a 18. Então, diante de toda a situação, Deus levanta uma pessoa para advertir o povo da necessidade de mudar esse seu modo, esse seu comportamento, para que eles não sejam disciplinados por Deus. E aqui nós temos uma aplicação para nós hoje, porque hoje nós vemos aí um sintoma, né, de apostasia envolvendo o povo de Deus. E hoje quem mais envergonha o Evangelho são algumas lideranças, por causa da sua postura em relação à vida social, à vida familiar e à vida financeira. E isso faz com que o nome do Senhor seja desonrado diante dos outros que não, tanto diante dos que conhecem a Deus, como diante daqueles que não conhecem a Deus. Então nós temos uma aplicação para nós hoje. Honre ao Senhor, ofereça a Ele o melhor, zele pela santidade de sua família e demonstre fidelidade a Deus em todas as áreas de sua vida. Uma coisa que a gente percebe muito hoje nas nossas liturgias é o sincretismo religioso. Isso era uma proposta da chamada Nova Era, e que agora, na nova, chamada Nova Ordem Mundial, está infiltrada já dentro da igreja. O sincretismo é a mistura de vários rituais de religiões diferentes dentro de um culto só. E a gente já observa isso no nosso meio, especialmente nos meios pentecostais e neopentecostais. Então, liderança, é hora de você se levantar, é hora de você erguer a sua voz e advertir contra esse erro. Primeiro, a omissão do líder que deixa isso entrar da sua igreja. E segundo, a falta de cautela dos liderados que entram na onda, né, desse sincretismo. Então, que você possa repensar nessa sexta-feira a respeito desse assunto, de que Deus pode ou não estar se agradando do seu culto. O seu culto para Ele precisa ser perfeito, não um culto imperfeito. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima sexta-feira.